Só vamos dar continuidade à nossa aula de quimioterapia antibiótica. Nós começamos falando dos antibacterianos e eu discuti com vocês que existem 5 estratégias diferentes para exterminar uma bactéria. Posso danificar a parede, posso danificar a membrana, posso parar a síntese de proteínas, posso impedir a bactéria de duplicar o seu DNA, posso gerar radicais livres, promovem estresse oxidativo dentro da bactéria. Os fármacos, normalmente, cada fármaco desempenha um desses mecanismos. Alguns deles, né? O 1, o 2 e o 5 são bactericidas, o 3 e o 4 são bacteriostáticos, né? Inibir a síntese proteica, inibir a duplicação do DNA bacteriano, são mecanismos que apenas impedem a minha bactéria de crescer, de se multiplicar. E aí, no caso, o sistema imunológico vem e elimina a infecção bacteriana. Todavia, as bactérias não ficaram, né, recebendo esses ataques aqui microbianos, antimicrobianos, de forma quietas, né? Elas reagiram contra o desenvolvimento desses agentes antimicrobianos. Até porque bactérias são seres vivos, né? E seres vivos que precisam, como qualquer ser vivo, tenta se manter vivo diante de qualquer ameaça. Então, as bactérias foram desenvolvendo formas de sobreviver a esse ataque. Então, elas pararam de produzir as proteínas que permitem que o antibacteriano entre na bactéria, então elas se tornaram menos permeáveis aos antibacterianos, desenvolveram bombas de fluxo que lançam o antibacteriano para fora, para ele não se concentrar dentro da bactéria, desenvolveram enzimas, como as beta-lactamases, que quebram a molécula do antibacteriano e deixam ela sem funcionar. Conseguiram desenvolver estruturas distintas daquelas que são alvo do antibacteriano. Então, por exemplo, desenvolvem um novo ribossomo, e aí o antibacteriano só se liga no ribossomo antigo. O novo ribossomo bacteriano continua sintetizando proteínas normalmente. Sem falar na possibilidade das bactérias criarem biofilmes, né, que são colônias de bactérias protegidas por um filme, por uma matriz, né, normalmente cheia de proteínas e açúcares. As bactérias ficam protegidas ali dentro elas podem, inclusive, trocar mecanismos de resistência. Uma bactéria que tinha bomba de fluxo passa para uma que tinha beta-lactamases e vice-versa, e com isso elas vão se tornando superbactérias. Para tratar superbactérias, gente, o que vocês acham interessante? Eu usar 2 fármacos de um mesmo mecanismo ou associar fármacos de mecanismos distintos, antibacterianos? Eu acho que é mais efetivo para conseguir conter uma superbactéria, uma bactéria muito patogênica. Associação? Associação de fármacos de um mesmo grupo, por exemplo, associar aqui, ó, amoxicilina com ceftriaxona, por exemplo, que são 2 fármacos desestruturantes de parede. Ou vocês acham mais interessante eu associar fármacos com mecanismos distintos, por exemplo, um fármaco que inibe a duplicação do DNA com um fármaco desestruturante da parede? O que vocês entendem que é mais efetivo? De mecanismos distintos. Mecanismos distintos. Gente, quanto mais formas diferentes você abordar para tentar eliminar a bactéria, maiores as chances de você ter sucesso. Então, normalmente, quando uma bactéria tem resistência a um fármaco desestruturante da parede, ela tem resistência a outros. Quando, por exemplo, uma bactéria é resistente a inibidor da síntese de proteína, é porque ela tem um novo ribossomo. Então, eu posso usar inibidores da síntese de proteína distintos, mas todos eles não vão fracassar, porque o ribossomo que a bactéria tem é um ribossomo diferente do esperado, ela produziu um novo tipo.
Então, é muito interessante no ataque às superbactérias ou nas infecções mais resistentes que eu associe mecanismos. Posso dar 2 ou até 3 tipos de antibacterianos com mecanismos distintos. Olha, é bem evidente, né, que fica muito mais efetivo. Se eu estou tentando matar a bactéria, eu ataco a parede, eu ataco a síntese proteica e eu impeço a duplicação do DNA. Ora, se eu faço essas 3 coisas, a chance dessa bactéria sobreviver é muito pequena, né, porque eu estou atingindo ela em 3 processos vitais diferentes. Estou danificando a parede, que é uma estrutura vital para ela, estou impedindo a síntese de proteína, estou impedindo a duplicação do DNA. Então, essas associações podem ser mais bem-sucedidas, especialmente contra bactérias altamente resistentes à farmacoterapia, contra as superbactérias. Bactérias normais, convencionais, gente, normalmente são tratadas com monoterapia. Então, uma infecção convencional por uma bactéria que não é uma superbactéria, eu vou tratar com monoterapia. Ou um fármaco que desestrutura a parede, ou que desestrutura a membrana, ou que impede a síntese de proteínas, um ou outro. Então, normalmente, a quimioterapia antibacteriana, antibiótica antibacteriana, é feita em monoterapia. As associações eu faço para enfrentar superbactérias, aquelas que não responderam à monoterapia. Então, dei um antibacteriano só, não surtiu efeito. Eu posso até fazer associações contra essa superbactéria. Mas, normalmente, o tratamento quimioterápico antibacteriano é feito em monoterapia, exceto se for uma superbactéria. Eu tinha mostrado para vocês, né, que no primeiro grupo, o primeiro mecanismo, que desestrutura a parede celular bacteriana, eu tenho vários fármacos. Todas as penicilinas, todas as cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos, todos eles são desestruturantes da parede. Vancomicina e teicoplamina merecem um destaque, porque também são desestruturantes da parede, mas o destaque que elas merecem é porque elas não possuem o anel beta-lactâmico. Então, elas não são sensíveis às beta-lactamases. Se a bactéria produz a enzima beta-lactamase, ela vai quebrar esse anel beta-lactâmico presente em todos esses fármacos. Mas ela não vai conseguir ser efetiva para inativar vanco e teicoplanina, porque elas, na sua estrutura, não têm anel beta-lactâmico. Então, para bactérias que possuem enzimas beta-lactamases, ou seja, bactérias que quebram o anel beta-lactâmico, não adianta eu usar toda essa turma aqui. Mas eu posso usar vanco ou teicoplanina. Como são antibióticos que eu posso usar, inclusive em bactérias que são resistentes a todos esses demais, esses dois são usados apenas em hospital. Tá? São antibacterianos de uso restrito a hospitais. Vamos conhecer, né, só os fármacos dos outros grupos. Os fármacos que atacam a membrana da bactéria. O mecanismo que tem menos fármacos, tá? Apenas a daptomicina e a polimixina B. O que a daptomicina faz e a polimixina B também, gente? São fármacos, ó, que penetram na membrana da bactéria, se agrupam e formam um poro. E aí a bactéria perde substâncias para o meio externo. No caso da daptomicina, ela forma um poro e a bactéria perde potássio, e por isso ela morre. Então, só mesmo queria que vocês conhecessem a daptomicina e a polimixina B. São dois antibacterianos que agem danificando a membrana. Eles geram um poro na membrana da bactéria e causam um desequilíbrio hidroeletrolítico. A próxima classe que a gente vai ver é uma das mais importantes. São antibacterianos bacteriostáticos, porque se ligam no ribossomo bacteriano e param a síntese de proteínas da bactéria. E com isso a bactéria não consegue se multiplicar. É essa classe aqui, né? O terceiro mecanismo que a gente viu. Nesse mecanismo, gente, assim como no primeiro, nos desestruturantes da parede, eu tenho um grande número de fármacos. E eu me arriscaria a dizer para vocês que essa classe, junto com essa, desestruturantes da parede, são as mais comumente usadas.
A gente usa muito amoxicilina, cefalexina para infecções mais simples, ceftriaxona, piperaciclina para infecções mais complexas, cefepime, e o da classe 3, que são os inibidores da síntese de proteína. Todos esses fármacos aqui se ligam no ribossomo bacteriano. Gentamicina e amicacina, as tetraciclinas todas, tá? Eu tenho 3 tipos de tetraciclinas. A tetraciclina propriamente dita, doxiciclina e tigeciclina. Curiosidade, tá? Dentista não gosta muito desses antibióticos aqui não, antibacterianos, porque eles têm um tropismo por osso. Isso é algo bem atípico na farmacologia, tá? Um fármaco que se acumule nos ossos. Então, eles são bastante interessantes para uma infecção óssea, né? Porque, afinal de contas, eles se acumulam no tecido ósseo. Mas, quando as pessoas fazem uso de tetraciclinas por muito tempo, qualquer uma das 3, elas acabam gerando manchas nos dentes. Como elas se acumulam no tecido ósseo, elas nem devem ser usadas por crianças que estão na fase de trocar a dentição, os dentes de leite pelos dentes definitivos, né? Porque as tetraciclinas se acumulam nos ossos e nos dentes elas formam umas manchas bem amareladas, bem feias. Aquilo ali é acúmulo do antibiótico antibacteriano no tecido ósseo do dente. Então, tetraciclinas costumam ser evitadas, especialmente por crianças, tá? Que estão na fase ali de formação dos dentes. Macrolídeos são bastante conhecidos, né? A azitromicina, a neomicina, a claritromicina. A neomicina está em várias pomadas aí. E a azitromicina, ela é muito popular porque os antibacterianos normalmente vão demandar um tratamento, quase todos os antibacterianos vão demandar um tratamento aí de 10 a 14 dias. A azitromicina é o único deles que tem um tratamento mais curto, de 3 a 5 dias. Por isso que a azitromicina ganhou muito mercado, especialmente entre as crianças, porque é mais fácil tratar uma infecção numa criança com um antibacteriano que você precisa dar por apenas 3 a 5 dias. É mais fácil do que lutar com uma criança para ela tomar o antibacteriano por 10 a 14 dias. Então, a azitromicina ganhou bastante mercado. Linezolida, clindamicina, cloranfenicol, espectinomicina são menos comuns, mas também são bloqueadores do ribossomo, inibem o ribossomo e param a síntese de proteínas na bactéria. A linezolida é um antibiótico de amplo espectro, tá? Ela é usada também de forma restrita em hospitais, mas é muito pouco usada no Brasil, porque, por exemplo, entre usar ela, que é de amplo espectro, ou usar a micacina, é mais fácil usar a micacina, porque ela é mais barata. A linezolida custa cerca de R$ 5.000 a ampola. Então, o tratamento completo pode passar aí dos 20, 30 mil reais. Então, é pouco usada a linezolida. No lugar dela, a gente usa, por exemplo, outros antibióticos de amplo espectro, como, por exemplo, piperaciclina, ticarcilina, ceftriaxona e cefepime. Esses são de amplo espectro também. Vancomicina, teicoplamina. É mais provável usar esses antibióticos que tem no hospital e são mais baratos do que eu comprar uma linezolida que é muito cara. O mecanismo 4 que nós vimos são os antibacterianos que param a duplicação do DNA da bactéria. Então, eles ou param a síntese de nucleotídeo ou se ligam a proteínas que promovem a duplicação do DNA bacteriano. Dessa forma, a bactéria não duplica o seu DNA. Se ela não duplicar o DNA, gente, qual o processo que ela não vai ser capaz de fazer? O que ela vai ter que parar? Se ela não conseguir duplicar o DNA graças a esses fármacos aqui. A duplicação do DNA é fundamental para qual processo? Multiplicação. Para multiplicação celular, né? Então, as quinolonas, ciprofloxacino e levofloxacino, muito usadas em infecções de ouvido, otológicas, muito usadas em infecções urinárias,
são bloqueadores da duplicação do DNA bacteriano, assim como sulfamethoxazol, trimetroprima, rifampicina, sulfadiazina e dapsona. Uma curiosidade, tá? Esses fármacos que param a duplicação do DNA da bactéria, eles são muito usados para tratar micoplasmas. O micoplasma, a micobactéria que eu falei com vocês, é uma bactéria primitiva, difícil de ser tratada. Então, eu tenho algumas doenças, como a tuberculose e a hanseníase e a lepra, são provocadas por micoplasma. E ambas, né, por micobactérias. E ambas são tratadas por fármacos que bloqueiam a duplicação do DNA. A dapsona bloqueia a duplicação do DNA e é a primeira linha de tratamento da hanseníase. E a rifampicina bloqueia a duplicação do DNA e é a primeira linha de tratamento da Mycobacterium tuberculosis, que provoca a tuberculose. O tratamento da tuberculose vai demandar associação, na verdade, de 3 antibacterianos. Ele pode durar 6 meses, tá? Mostrando o quanto que os micoplasmas são difíceis de serem tratados. O mesmo caso para o tratamento da hanseníase, também é um tratamento longo com dapsona. Sulfamethoxazol e trimetroprima, eles estão associados, uma associação bem conhecida chamada Bactrim. Aqui, gente, muitas pessoas que são imunossuprimidas, como, por exemplo, gente que está tratando câncer, gente que está com a síndrome da imunodeficiência adquirida, que tem HIV, essas pessoas elas podem usar sulfamethoxazol e trimetropina associados, o Bactrim, como preventivo. Nem é que a pessoa está com uma infecção, mas é que ela pode ter, porque ela está imunodeprimida pelo tratamento do câncer ou pelo HIV. Aí, nesses casos, ela toma cronicamente os antibacterianos sulfamethoxazol e trimetroprima, que é para impedir a ocorrência de infecções, já que ela está imunodeprimida. Se tiverem dúvidas, pessoal, vão parando aí, tá? Em qualquer momento da aula. A última classe de antibacterianos que a gente vai conhecer, né, são os que geram estresse oxidativo dentro da bactéria, porque eles entram na bactéria e se convertem em radicais livres. 2 fármacos fazem isso apenas, o metronidazol e a nitrofurantoína. Eles penetram pela membrana da bactéria, dentro dela eles se transformam em radicais livres, e a principal forma que eles matam a bactéria é atacando a produção de energia. Então, as bactérias têm dificuldade de gerar energia por conta do estresse oxidativo gerado pelo metronidazol e pela nitrofurantoína. O metronidazol, vou destacar ele aí, porque ele é um dos raros casos de antibiótico que tem ação em mais de um patógeno. Ele é antibacteriano e vocês vão ver daqui a pouco que ele também mata protozoários. Tá? Então, é um raro caso de antibacterianos, de antibióticos, com um espectro ampliado para mais de um patógeno. Então, o metronidazol é tanto efetivo contra bactérias, quanto também contra protozoários. Inclusive, ele é a primeira linha de tratamento contra protozoários. Contra bactérias, ele é bem pouco efetivo, então ele não é a primeira linha de tratamento, não. Agora, contra protozoários, ele será. Com isso, a gente finaliza os antibacterianos, né? Mostrei para vocês que tem 5 formas de matar bactérias. Bactérias têm 5 formas de tentar resistir ao tratamento. E mostrei os fármacos mais comuns que adotam cada um desses mecanismos, né? Desestruturam parede, desestruturam membrana, param a síntese de proteínas, param a duplicação do DNA e geram estresse oxidativo. Essa é uma visão geral dos antibacterianos. Ficou alguma dúvida, gente, dessa parte? Não? Então vamos para antifúngicos, tá? Gente, os fungos,
Nós temos basicamente 3 espécies de fungos que são patogênicos para nós. Não precisa preocupar com as espécies, não. Só para vocês conhecerem, são criptococos, são fungos patogênicos. Aspergillus também são fungos patogênicos. E a famosa Candida albicans, que provoca candidíase. A candidíase eu posso ter tanto na boca, como nesse exemplo aqui, né? Que a língua fica branca por conta do crescimento do fungo sobre a língua. Esse aqui é o fungo Candida albicans crescendo. Como é que essa doença é conhecida popularmente, gente? O crescimento desse fungo branco, Candida albicans, sobre a nossa língua. É muito comum na infância. Ou em pessoas imunodeprimidas também. Sapinho, né? O sapinho é uma doença fúngica, candidíase oral. A candidíase, esse crescimento de fungos, também pode acontecer na vagina das mulheres. Então, eu posso ter candidíase oral, candidíase vaginal. Fungos podem provocar... Qual é a infecção fúngica que vocês mais conhecem, além da candidíase? Todo mundo já deve ter tido, gente, essa infecção fúngica. Tem um tecido que é muito comum ser alvo de fungos. Ele cresce embaixo desse tecido. Né? Ele cresce muito embaixo das unhas. Exato, micoses. Né? Que o fungo cresce embaixo das unhas dos pés, especialmente, né? Que a gente fica calçado, o sapato é úmido, às vezes o fungo se aproveita para entrar embaixo das nossas unhas e crescer. Alguém aqui já teve uma micose dessa? Foi fácil ou foi difícil de tratar? Desapareceu rápido? Debaixo da unha, é muito difícil, demora demais. Quem já teve uma micose aí, ó, sabe, você faz de tudo e o fungo segue ali firme e forte. Gente, para nossa sorte, os fungos não são tão patogênicos. Por quê? Porque eles são dificílimos de tratar. Alguns fungos são muito resistentes ao tratamento. E aí tem uma notícia para piorar. Além do fungo ser difícil de tratar, para piorar, fungos são células eucarióticas. O que significa isso? A célula dele, diferente da célula bacteriana, que é procariota, é muito parecida com a nossa, porque a nossa célula também é eucariótica. Qual é o problema que isso gera? Se a célula do fungo é muito parecida com a nossa, em termos de estrutura, se eu uso um fármaco que ataca a célula bacteriana, a célula fúngica, ele acaba tendo grandes chances de afetar qual célula também? A minha. Então é muito difícil achar um alvo na célula fúngica que não tenha na célula humana, porque ambas são células eucarióticas, são células evolutivamente mais próximas, mais parecidas. Então, muitas vezes, o meu fármaco que danifica a célula fúngica, ele acaba fazendo mal para a célula humana também. Então, a quimioterapia antifúngica, antibiótica, antifúngica, antimicótica também, tá? É a mesma coisa, antifúngica ou antimicótica, ela é dificultada pelo fato de que os fungos são células eucarióticas, assim como a célula humana. Então, achar um medicamento que afeta a célula fúngica sem afetar a célula humana é difícil. Por isso, gente, olha a quantidade de classes de antibacterianos que nós temos. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só dos que desestruturam membrana. 6, 7, que danificam parede. Os que danificam parede são 5. Que danificam membrana são 2, 7. 8, 9, 10, 11. Que danificam a síntese proteica, que prejudicam a síntese proteica. 12, 13. Que bloqueiam a duplicação do DNA. 14, 15. Eu tenho pelo menos 15 grupos de fármacos que atacam bactérias. Pelo menos 15.
Para fungos, gente, eu tenho apenas 3. Até hoje, nós só desenvolvemos 3 grupos de antifúngicos, 3 classes de antifúngicos. As equinocandinas, os polienos e os azóis. Apenas 3. O que torna a farmacoterapia antifúngica muito limitada. Eu só tenho 3 classes. Sendo que uma delas, os azóis, são fungistáticos. Não matam o fungo, só dificultam o crescimento. Polienos e equinocandinas, de fato, matam o fungo. Esses 2 apenas impedem o crescimento. Deixa eu pegar aqui a apostila de vocês. Quero mostrar uma imagem aqui dos antifúngicos. Aqui, essa figura. A figura está na apostila de vocês. Então, reparem que a célula fúngica, que é um exemplo de célula fúngica, ela tem núcleo também, como a célula de mamífero, né? Porque é célula eucariótica, então o DNA está dentro do núcleo. Citoplasma, membrana, e a célula fúngica também tem uma parede. Só que a parede da célula bacteriana era feita com um tipo de carboidrato, os peptidoglicanos. Aqui é feito por outro tipo de glicanos e por quitina. Então, o fungo também tem parede. A célula fúngica também tem parede. Essa é uma grande diferença entre a célula nossa, de mamífero, que não tem parede, e a célula fúngica, que, embora seja eucariótica, tem parede também, igual a bactéria. A síntese de açúcares acontece, reparem que o fungo vai produzindo açúcares, esses açúcares representados em verde vêm para a parede, atravessam a membrana, né, e vêm aqui formar a parede fúngica. Um dos alvos dos antifúngicos é justamente a síntese dessa parede fúngica. Então, eu também tenho fármacos que desestruturam a parede do fungo. São as equinocandinas. Nós vamos conhecê-los daqui a pouco. Então, são antifúngicos que impedem o fungo de formar a parede. Também temos antifúngicos que danificam a estrutura da membrana do fungo. É o caso da anfotericina e da nistatina. São polienos, danificam a membrana. E os azóis, gente, eles bloqueiam a síntese do ergosterol. O ergosterol, ele está para o fungo, assim como o colesterol está para nós. É uma molécula biológica importante que, inclusive, faz parte da membrana do fungo. Então, os azóis bloqueiam a produção do ergosterol, que é o colesterol do fungo, um lipídio que faz parte da membrana do fungo. Então, se o fungo para de produzir ergosterol, ele vai parar de sintetizar membranas. Então, ele para de crescer. Por isso que os azóis, assim como a terbinafina, eles apenas impedem a síntese do ergosterol. Então, o fungo para de crescer, porque ele não vai ter ergosterol para sintetizar as membranas. Já a anfotericina e nistatina danificam a própria estrutura da membrana, geram um poro aqui na membrana, e o fungo perde substâncias para o meio. Ele tem um desequilíbrio eletrolítico e morre. E, por fim, as equinocandinas, que foi a primeira que a gente viu, que bloqueiam a síntese dos açúcares que formam a parede do fungo. Então, reparem, quantos mecanismos nós tínhamos para eliminar a célula bacteriana? 5. Nós temos fármacos que desestruturam a parede do fungo? Temos, as equinocandinas. Que danificam a membrana? Temos,
polienos e azóis. Temos fármacos que impedem a síntese de proteínas no fungo? Não. Temos fármacos que inibem a duplicação do DNA do fungo? Não. Temos fármacos que geram estresse oxidativo na célula fúngica? Não. Então, se nós tínhamos 5 mecanismos para matar a bactéria, para fungos nós só temos 2. Se nós tínhamos 15 classes de fármacos para matar bactérias, para fungos nós só temos 3. Estou dizendo tudo isso para mostrar para vocês como a farmacoterapia antifúngica é limitada. Por conta de o fungo ter uma célula muito parecida com a nossa. Não é fácil achar um fármaco que mate a célula fúngica sem ser tóxico para a célula humana. Lembra daquele lembrete que eu dei para vocês na primeira aula, né? Muito cuidado, algumas infecções fúngicas vão parecer com infecções bacterianas. E se eu der antifúngico para matar a bactéria ou antibacteriano para matar fungo, não funciona. Então, eu tenho que ter certeza se a minha infecção é fúngica ou bacteriana. Então, as 3 classes de antifúngicos são as equinocandinas, ó. Elas inibem a beta-glicano sintase, ou seja, interferem na produção de carboidratos beta-glicanos, que são fundamentais para a formação da parede do fungo. Então, se eu usar uma equinocandina, eu estou impedindo o fungo que está me parasitando de produzir a sua parede. Os fármacos que fazem isso vão levar o fungo à morte, né? Então, eles são fungicidas. São a caspofungina, micafungina e a nidalofungina. Bastante seguros, inclusive, tá? Com poucos efeitos adversos. Até porque a célula de mamífero não tem parede. Então, esses fármacos não interferem na célula de mamífero. Eles interferem apenas na célula fúngica. Algum de vocês conhecia essa classe? Caspofungina, micafungina e amidalofungina? As equifunginas? Não, professor. Essa classe é menos comum, tá? Pouca gente conhece, mas é uma classe de antifúngicos bastante efetiva e segura, tá? Para o nosso organismo. Então, é uma classe de antifúngicos interessante de ser conhecida. Que apesar de ser pouco usada, porque ela é a mais nova dos antifúngicos. Em contrapartida, a classe mais antiga, que tem quase 70 anos, que já foi descoberta, são os polienos. Os polienos, gente, eles entram na membrana do fungo e formam um poro. Tá aqui o desenho para mostrar para vocês, ó. Os polienos, anfotericina e nistatina, eles entram na membrana do fungo e formam um poro dentro da membrana e geram desequilíbrio hidroeletrolítico no fungo que vai levar à morte do fungo. Então, eles são fungicidas também. Os polienos que existem são apenas 2, a nistatina e a anfotericina. Qual que é a diferença entre elas? É mínima. É basicamente que a nistatina, vocês vão encontrá-las em formas de tópicas, pomada, enxaguatório, creme vaginal. Então, se o seu paciente está com uma infecção fúngica na boca, uma excelente opção é um enxaguatório de nistatina, porque ela é fungicida. Ela vai criar poros na membrana do fungo e matar o fungo. Já a anfotericina B, ela é apenas na forma injetável. Quando é que eu vou usar a anfotericina B, gente? Apenas em infecções fúngicas muito graves. Meningites fúngicas, infecções de órgãos vitais, como pulmão, fígado, rins. Então, se eu tenho uma infecção fúngica num órgão vital, uma infecção grave, eu vou usar a anfotericina. Por que eu deixo a anfotericina só para casos gravíssimos, gente? Porque a anfotericina é talvez um dos fármacos mais tóxicos que existem para o corpo humano. Lembra que eu disse que a célula fúngica é parecida com a célula de mamífero? E que o fármaco que mata a célula fúngica pode acabar intoxicando a célula de mamífero? É o caso da anfotericina B. Gente, ela é um verdadeiro veneno para os rins.
muitos casos, o paciente usa anfotericina B para tratar uma infecção fúngica, mas acaba tendo uma insuficiência renal depois. Precisa chegar ao ponto de fazer hemodiálise. O uso de anfotericina em altas doses em alguns indivíduos pode provocar, inclusive, falência renal completa, morte, ou demandar um transplante de rins. Então, a anfotericina é um verdadeiro veneno para os nossos rins. Então, ela é usada sob controle total, olhando atentamente a função renal, porque se a função renal começar a se alterar, eu tenho que parar o tratamento. Porque senão não adianta eu atacar o fungo, mas matar o indivíduo por falência renal. Então, não posso. A anfotericina é um fármaco complicado, tá? Bastante tóxico. Dos mais tóxicos que existem. Especificamente, a toxicidade dela é para o tecido renal. Agora, a classe de antifúngicos mais populares, os azóis. Todos eles terminam com azol no final, né? Fluconazol, cetoconazol, itraconazol, miconazol, voriconazol. Todos eles são muito populares. O miconazol faz parte desse produto Rodol, que tem bastante propaganda no mercado, né? Tem Vodol de tudo quanto é tipo. O cetoconazol está presente em shampoos para quem tem infecção no couro cabeludo, infecção fúngica no couro cabeludo, usa cetoconazol. Fluconazol e itraconazol são mais usados por via oral. Então, quem lidou com uma micose aí, certamente usou um azol, ou miconazol, ou fluconazol, itraconazol orais, ou cetaconazol tópico, tem o cetaconazol em pomada, em creme, em shampoo para o couro cabeludo. Esses fármacos, gente, o que eles fazem? Eles inibem a síntese do ergosterol. Com isso, o fungo não consegue produzir membrana, e aí ele para de crescer. Então, são fungistáticos. Eles têm uma toxicidade moderada para o fígado, tá? Mas estão muito longe de terem a toxicidade exacerbada que a anfotericina B tem para os rins. Eles têm uma moderada toxicidade hepática. Por isso é bom evitar um tratamento de longo prazo. Então pensem no seguinte, você está com uma pneumonia fúngica. O mais efetivo para matar seria a anfotericina. Mas por que eu vou evitar usá-la, gente? Porque ela é tóxica para os rins. Aí eu poderia usar para essa pneumonia fúngica os azóis. Qual é o problema que vocês veem no uso dos azóis para uma pneumonia? Uma infecção grave. É porque não vai destruir, né, eliminar o fungo, vai apenas evitar, impedir que cresça mais, né? Ele apenas impede o crescimento. Então, o tratamento com esses fármacos a gente pode demandar meses. Então, pode ser um tratamento demorado para eu conseguir eliminar a infecção fúngica. Uma infecção fúngica grave, como uma pneumonia, uma meningite fúngica, vai demandar um fármaco mais ativo, fungicida, como a anfotericina B. Estatina não adianta usar porque só tem ela tópica, então ela não vai atingir órgãos internos, né? Só vai tratar infecções fúngicas na pele. Tem uma infecção fúngica da pele que chama pano branco. Um fungo branquinho vai crescendo embaixo da sua epiderme e fica aquelas manchas brancas na pele. Então posso usar a nistatina, ela vai ser efetiva topicamente, mas internamente a anfotericina B. Por isso que é interessante conhecer essa classe aqui, ó, as equinocandinas. Eles são fungicidas e não têm a toxicidade da anfotericina B. Então, eles são uma alternativa interessante para infecções mais graves provocadas por fungos. Se de tudo esses aqui não funcionarem, nem esses, minha última opção é a anfotericina B. Mas aí eu faço ela de olho na função renal. Se eu notar que o rim está dando sinais de toxicidade, eu tenho que parar. Senão não adianta eu continuar com a anfotericina, mas destruir o rim do meu paciente.
Tá vendo que lá na farmacoterapia antibacteriana eu podia brincar com uma série de classes, né, de combinações. Aqui não, gente. A minha farmacologia é muito limitada. Para vocês terem uma ideia, a classe mais nova de antifúngicos, que são as equinocandinas, surgiu no mercado há 20 anos. Tem apenas 20 anos que nós não temos um novo antifúngico no mercado. Para vocês verem como é difícil criar novos fármacos para tratar fungos. Felizmente, eles são pouco patogênicos. Quem vai ter grande problema com infecções fúngicas são os imunossuprimidos, tá? A principal causa de morte em pacientes que têm AIDS é uma infecção fúngica, uma meningite fúngica. Olha que horror! Muito incomum, né? Você não vai ver uma pessoa imunocompetente ter meningite fúngica, mas o soro positivo que desenvolve a AIDS, ele vai ter essa meningite fúngica, pneumonia fúngica. O paciente em tratamento do câncer, então ele vai acabar desenvolvendo essas doenças fúngicas também, porque ele está imunossuprimido pela quimioterapia antineoplásica. Então, esses dois pacientes são comuns da gente ver infecção fúngica neles, mas elas são mais raras em pessoas imunocompetentes. Vocês mesmos que estão aí imunocompetentes, talvez nunca tenham tido uma infecção fúngica significativa. Talvez no máximo uma candidíase, né, oral lá na infância, um sapinho. Talvez depois disso nunca mais. Uma micose nas unhas, que é tópica, nada mais que isso. Mas muita gente imunossuprimida pode inclusive morrer por conta de infecções fúngicas. As viroses, né, gente, as infecções virais, nós estamos passando por uma infecção viral aí, causando grande reboliço mundo afora. Os virais, também, assim como os antibióticos, gente, são um tema muito extenso. Por quê? Porque eu tenho antiviral para cada tipo de infecção viral. Os vírus são uns bichinhos muito difíceis de serem eliminados. Eu nem posso usar o termo mortos, porque na teoria, vírus não é um ser vivo. O vírus seria, de fato, um elo entre a matéria morta, inorgânica, e a matéria viva, os seres vivos. Por quê? Porque vírus são estruturas muito simples. Eles são apenas uma capa de uma membrana lipoproteica com material genético dentro. Só isso. Um pequeno fragmento de material genético, que pode ser DNA, pode ser RNA. Então, a gente tem vírus que tem DNA e tem vírus que tem RNA como material genético. Por que eles não são considerados seres vivos? Por que falar matar um vírus é algo que não está muito correto, porque o vírus não está vivo. Não está vivo, gente, porque ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então, um vírus ele vai precisar entrar numa célula hospedeira e se multiplicar dentro dela, porque sozinho ele não tem capacidade de se multiplicar. Por isso que ele não é considerado um ser vivo, porque ele só se multiplica dentro de uma outra célula viva. Então, tem vírus que infectam bactérias, tem vírus que infectam fungos, tem vírus que infectam protozoários e tem vírus que infectam células eucarióticas de mamíferos, de animais. Então, tem vírus infectando todo tipo de célula viva, desde as bactérias, que são procariotas, até os mamíferos, que são eucarióticos, sofrem com a invasão dos vírus. O vírus nem é chamado de célula, ele é chamado de partícula. Não é uma célula viral, como é a célula bacteriana. O vírus é apenas uma partícula, um pequeno fragmento de material genético, DNA ou RNA, encapsulado dentro de uma cápsula lipoproteica, lipídios e proteínas. É só isso que é um vírus. Esse aqui é a estrutura do SARS-CoV. O SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, é um vírus de RNA
com uma membrana lipoproteica em volta, revestindo esse vírus. É só isso. Então, por isso, eles nem recebem a alcunha de célula, mas sim de partícula. E nem são considerados seres vivos. Eles são um elo, na verdade, entre a matéria não viva e a matéria viva. O que um vírus precisa fazer? Gente, eu preciso entender o que um vírus faz na minha célula para eu entender as estratégias quimioterápicas antivirais. O que um vírus precisa fazer? Primeira coisa, ele tem que grudar na membrana da sua célula. Então, a partícula viral ela tem que entrar no seu corpo e grudar na membrana da célula-alvo. No caso do SARS-CoV-2, a célula-alvo dele inicialmente é a célula pulmonar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é usar essas proteínas aqui de adesão para grudar na membrana da célula pulmonar. Depois que ele gruda na membrana, o próximo passo dele é ser invaginado, ou seja, entrar dentro da célula. O próximo passo é modificar a membrana para ele conseguir penetrar na célula. Depois que o vírus penetra na célula, ele vai passar por esse estágio aqui, de desencapsulamento, desnudamento. O que é isso? Ele abre essa cápsula para liberar o material genético dele. Quando ele libera esse material genético dele, ele usa a própria estrutura da célula para sintetizar suas proteínas. Então, ele sintetiza suas proteínas, duplica o seu material genético, e aí ele começa a se montar novamente dentro da célula. Quando ele entrou, era um único vírus, uma única capa, com um único material genético. Só que quando ele entra dentro da célula e libera esse material genético é lido pela célula e ele sintetiza as proteínas virais para formar novas cápsulas e ele multiplica o seu material genético dentro da célula hospedeira. Com isso, gente, a célula se transforma numa usina, numa fábrica de vírus. Essa célula vai começar a produzir centenas de milhares de vírus. Esses vírus se montam aqui dentro e qual que é a última etapa? Eles têm que evadir da célula. E aí eles podem evadir de dois jeitos. Ele pode penetrar na membrana e sair da célula, sem matá-la, ou quando o vírus tem um ciclo lítico, ele arrebenta a célula e sai dela aos montes. Dúvida, gente, sobre essa dinâmica viral dentro da nossa célula? O vírus entra, primeira coisa que ele faz, gruda na célula, depois ele entra. Quando ele entra, ele libera seu material genético, sintetiza suas próprias proteínas, produz novos envelopes, multiplica o seu DNA e com isso ele se remonta, formando várias novas partículas virais, que podem sair da célula penetrando na membrana, sem lesionar a célula, ou essas partículas virais podem arrebentar a célula e saírem todas de uma vez. Com isso, quando o vírus arrebenta a célula, ele mata a célula hospedeira, o que é ruim, porque aí o tecido vai perdendo células. Cada vez que o vírus rompe uma célula e destrói a célula hospedeira, ele está matando células daquele tecido. E aí cada um desses milhares de vírus que foram liberados vão infectar novas células, num processo em cadeia. Por isso que uma infecção viral atinge um tecido de forma muito violenta, porque logo um vírus vira milhares, e cada um desses milhares vai infectar novas milhares de células. Com isso, a infecção viral se espalha muito rápido. O nosso sistema imunológico ele é capaz de reconhecer uma célula que está infectada por vírus. Está funcionando como uma fábrica de vírus. Então, o nosso sistema imunológico vem e destrói essas células também. Só que, gente, está vendo que tanto o vírus quanto o sistema imunológico estão destruindo células infectadas? O que vai acontecer com o tecido, gente, com o passar do tempo?
Pensa no seu pulmão, que é alvo do SARS-CoV-2. Várias células pulmonares vão morrer porque o SARS-CoV-2 entrou dentro delas, se multiplicou e rompeu a célula pulmonar. Então, várias células estão morrendo por culpa do SARS-CoV. Outras células que ainda não foram rompidas, mas que estão contaminadas pelo SARS-CoV-2 aqui dentro, vão ser atacadas pelo sistema imunológico e vão morrer. O que está acontecendo com o seu tecido pulmonar, gente? O que vai acontecer com o tempo? Concorda que tanto a infecção viral quanto o ataque imunológico estão destruindo células do seu pulmão? Por isso que você faz um exame para ver quanto do seu pulmão está prejudicado, ou seja, quanto do seu pulmão está sendo destruído, ou pelas células de defesa do corpo, ou pelo próprio vírus quando ele evade a célula. Então, a infecção viral, ela provoca dano ao tecido de duas formas. O próprio vírus danifica as células do tecido, e o sistema imunológico, quando ataca a célula infectada, também danifica o tecido. Se for um tecido vital, eu vou perdendo área, né? Até, no caso dos pulmões, você vai perdendo tecido pulmonar, até que chega um ponto que a troca gasosa fica prejudicada, já não consegue respirar adequadamente, você vai para o oxigênio. Se o dano ao tecido pulmonar continuar, até atingir uma área significativa do tecido pulmonar, você perde a capacidade de respirar e aí vai a óbito. Dúvidas a gente vai sobre essa dinâmica da multiplicação do vírus? Não? Então, só para vocês conhecerem, eu tenho fármacos, né? A farmacologia antiviral era muito limitada, muito limitada. Eu tinha poucos antivirais disponíveis no mercado. Basicamente, antivirais contra a herpes. Mas depois do surgimento, na década de 80 do século passado, né, nos anos 80, uma infecção viral acabou assustando o mundo todo e atingindo, né, os países de primeiro mundo. E foi o vírus HIV. Ele surgiu de os africanos infectados nos anos 50. Ele foi se espalhando lenta e silenciosamente pelo mundo, até que nos anos 80 ele gerou uma pandemia. E aí, uma pandemia que assustou o mundo na época, assim como nos assusta hoje a Covid-19. Porque o HIV também era um vírus de RNA e que não tinha tratamento. Aí muita pesquisa científica foi feita. Hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, nós temos medicamentos que tratam o HIV? Temos, mas não que eliminam a doença. O máximo que nós conseguimos, gente, 40 anos depois do surgimento do HIV, foi desenvolver medicações que tornam o HIV controlável. Então a AIDS virou uma doença crônica, mas não curável até hoje. 40 anos depois do HIV ter causado uma pandemia nos anos 80. Vários artistas se infectaram, morreram, a doença deles foi acompanhada pela mídia, então o HIV teve muita repercussão mundial. Só que o HIV é um vírus sexualmente transmissível, ou ele transmite pelo sexo ou por transfusões de sangue. Então ele não era um vírus que se transmitia de forma tão fácil como é hoje o SARS-CoV-2, que se transmite pelo ar, né, por gotículas de saliva, de espirro. Mas eu só estou mostrando isso para vocês para dizer que a humanidade não é a primeira vez que a humanidade lida com um vírus incurável. Ela já lidou com isso no passado. E esses vírus, quando eles chegam, eles acabam provocando mudanças de comportamento que passam a ser incorporadas pela sociedade.
Qual foi a mudança de comportamento que o HIV provocou, gente? Que está até hoje enraizada nos nossos costumes. Proteção sexual. O uso da camisinha, né? O evitar ter contato, né, com as secreções sexuais do parceiro, vaginais, ou especialmente com o esperma masculino, que é uma forma significativa de contágio pelo HIV. Então, nessa época, as pessoas tiveram que se adaptar ao uso de camisinha, né, de fazer sexo com um preservativo plástico, uma barreira física, para evitar o contato das secreções sexuais, especialmente masculinas, né? Do sêmen com o parceiro ou parceira. Então, essa é uma mudança comportamental que ficou, porque nós nunca tivemos a cura para o HIV, então até hoje as pessoas que se preocupam com a infecção pelo HIV usam camisinha quando fazem sexo. E quando param de usar, é onde o HIV se alastra, né? A população onde mais o HIV cresce são mulheres casadas. Por quê? Porque a mulher casada abandona o hábito de usar a camisinha. Aí ela acaba se contaminando por conta de um parceiro infiel, né? Então, a população que hoje o HIV mais cresce é na mulher casada. Olha que coisa curiosa, né? Antes, na década de 80, eram em pessoas que faziam sexo livre, né? Porque os anos 80 vieram logo na sequência dos anos 70. Foi a era hippie, da liberdade sexual, da liberação da mulher. A mulher ficou mais livre, né? Deixou de ser aquela mulher que casava virgem, que o pai escolhia marido. Não, a mulher foi se libertando sexualmente. Então, na esteira disso, o HIV acabou se aproveitando, o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, para se espalharem pela população. E aí nós tivemos que desenvolver tecnologia para conter isso, desenvolvemos a camisinha. Qual é, gente, o legado do Covid para nós? Possivelmente nós teremos que usar aí pelos próximos anos, até vir uma vacina, se é que uma vacina efetiva para o Covid virá. O da máscara. O HIV nos deixou a camisinha, né? E a Covid vai nos deixar certamente o uso da máscara. Até que uma cura surja, se é que vai surgir. Lembrando que para o HIV não surgiu, né? O HIV também é um vírus de RNA. Vários vírus são incuráveis, né? Olha, por exemplo, a dengue. Dengue também é uma doença viral incurável. Não temos tratamento para ela. Muitas vezes, nas doenças virais, a gente conta única e exclusivamente com o nosso sistema imunológico. Tá? Então, a gente só conta com o nosso sistema imunológico. É por isso que o HIV é o mais assustador dos vírus, né? Porque ele ataca justamente o sistema imunológico. O HIV ataca justamente as nossas células que deveriam nos defender contra ele. Então, o HIV é de fato uma doença terrível. O SARS-CoV não, o nosso sistema imunológico o ataca. Então, a grande maioria das pessoas, o próprio sistema imunológico elimina a infecção provocada pelo SARS-CoV. Na imensa maioria, né, o SARS-CoV é um vírus pouco letal. Olha que loucura falar isso, com esse tanto de gente morrendo, mas é fato. Talvez 1% dos infectados acabem morrendo. Então, é uma doença, ou até menos. Então, é uma doença muito pouco letal. Imaginem o dia que a humanidade enfrentar um vírus que seja tão transmissível quanto o SARS-CoV, mas tão letal quanto o Ebola, por exemplo. Aí sim, nós teríamos um apocalipse, né? Porque vai ser uma quantidade absurda de mortes. Nós vamos viver o que o pessoal do Equador viveu, que é caos funerário, né? Gente morta sendo jogada nas ruas, porque não vai ter como enterrar. É isso. E a humanidade está perto de enfrentar esse problema? Tá, gente, porque nós estamos destruindo as florestas de uma forma absurda.
E esses vírus estão nas florestas, em animais. Assim como o HIV estava em macacos, assim como o SARS-CoV estava no pangolim lá, naquele tatuzinho que eles comeram, morcegos, tatus e outros macacos e outros mamíferos que estão aí nas florestas, alguns que a gente ainda nem conhece, espécies desconhecidas, dentro deles tem vírus que nós não conhecemos. E certamente terá dentro de um deles um vírus que tem a transmissibilidade do SARS-CoV, facilmente transmissível, com a letalidade de um ebola da vida. Aí nós estaremos de fato enrolados. Hoje nós temos antivirais para bloquear as mais várias etapas do ciclo viral dentro da célula. Então, medicamentos como o palivizumab, o docosanol, a enfuvirtida, são antivirais que não deixam o vírus ligar na célula. Outros antivirais, como o interferon alfa, o vírus pode até ligar, mas o interferon não deixa ele penetrar pela membrana e entrar na célula. Existem os vírus que não deixam, os antivirais, que não deixam o vírus liberar o seu material genético, ou seja, não deixam ele desencapsular. O material genético fica preso dentro da cápsula. Por exemplo, a amantadina e rimantadina. São vírus que tratam a gripe, são antivirais que tratam a gripe. Tem antivirais, vários, que bloqueiam a duplicação do material genético do vírus dentro da célula hospedeira. É o caso do famoso aciclovir, que trata a herpes. Ele bloqueia a duplicação do material genético viral dentro da célula. Se o vírus não multiplicar o seu material genético, ele não consegue formar novas partículas virais. Eu posso bloquear a formação do genoma viral, posso bloquear a síntese de proteínas do vírus, proteínas que vão, por exemplo, formar a cápsula viral. Eu posso, por fim, impedir que o vírus deixe a célula hospedeira, ele fique preso dentro dela, usando inibidores da neuramidase. São fármacos desenvolvidos para influenza. Então, basicamente, gente, hoje nós temos tratamento para herpes, que é uma doença viral, para gripe, provocada pelos vírus influenza, para as hepatites, que são vírus que provocam uma infecção no fígado, e para o HIV. Apenas para essas 4 infecções virais. Hepatite, influenza, gripe provocada pelo influenza, herpes e HIV. As demais vírus que existem, nós só contamos com o nosso sistema imunológico. Então, tive dengue, tem algum tratamento? Não. Chikungunya, zika? Não. Apenas o nosso sistema imunológico. Para alguns outros vírus, nós desenvolvemos vacinas. É o caso da gripe provocada não pelo influenza, mas pelo SARS-1, que é a gripe aviária. Para a gripe aviária, que não é provocada pelo vírus influenza, mas pelo vírus SARS, para a gripe aviária nós temos vacina. A gripe, né, teoricamente, a pneumonia provocada pelo SARS-CoV, nós ainda não temos vacina. Várias doenças virais não têm tratamento, tá? Tem no máximo vacina. É o caso da raiva. Para a raiva nós temos vacina. Poliomielite nós temos vacina. Sarampo nós temos vacina. Rubéola, varíola, nós temos vacina. Então, várias doenças virais nós já desenvolvemos vacinas. Mas para gripe, herpes, hepatite, além da vacina, nós temos medicação também para tratar essas doenças.
Para o HIV, nós nunca conseguimos uma vacina, mas nós temos vários medicamentos que bloqueiam a duplicação do HIV dentro da célula hospedeira. Então, nós desenvolvemos apenas medicamentos. Para o HIV, nós não temos vacina. Para a hepatite, nós temos a vacina e medicamento. Para a gripe provocada pela influenza, vacina e medicamento. Para herpes, vacina e medicamento. Já para alguns vírus, nem vacina, nem medicamento. É o caso da dengue, é o caso da zika, do chikungunya, é o caso agora do SARS-CoV-2. Tá? Então, vírus são complicados. Quando eles não permitem a produção de uma vacina, acaba que a gente fica muito limitado, porque sem vacina, os medicamentos que existem só existem para tratar herpes, influenza, hepatite e HIV. Tanto que quando o SARS-CoV surgiu, vocês acham que nós tentamos usar esses antivirais contra o SARS-CoV? Claro que tentamos. Nós usamos antivirais para tratar a gripe, o oseltamivir, não deu certo. Usamos antivirais que tratam o HIV, como lopinavir e ritonavir, não deu certo. Então, nós usamos vários antivirais que já existiam para a gripe, para o HIV, e eles não mostraram nenhum efeito contra o SARS-CoV. Então, medicamento para eliminar o SARS-CoV nós não temos. Vacina ainda não foi aprovada nenhuma. O máximo que nós vamos... Se nós não aprovarmos uma vacina, gente, porque medicamento demora 10 anos para ser descoberto. O processo de desenvolvimento de um novo medicamento é muito demorado. Uma vacina pode ser desenvolvida em um prazo mais curto. Até o SARS-CoV, o prazo mais curto que a gente tinha desenvolvido uma vacina eram 3 anos. Mas agora, para o SARS-CoV, tem muito laboratório aí dizendo que em um ano e meio, já vai ter vacina para o SARS-CoV. O que deixa muita gente desconfiada, porque é um prazo muito curto para o desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura. Tá? Nós nunca tínhamos desenvolvido de forma tão rápida. Essas vacinas para a Covid-19, se elas realmente saírem com um ano e meio de doença, elas vão ser vacinas desenvolvidas em tempo recorde. Ok, gente, sobre antivirais? É por isso que muitas doenças virais, gente, não adianta tratar, tá? Não tem tratamento. Como aquela que eu falei para vocês lá na primeira aula, aquela esofagite provocada pelo vírus da herpes. Não tem tratamento, é esperar o seu organismo reagir contra o vírus. Por isso, algumas infecções virais duram 7 dias. O vírus entra nos meus pulmões, provoca uma bronquite. Não tem tratamento. É esperar 7 dias até o meu organismo se livrar desse vírus. Ou provoca uma gripe. É esperar 7 dias até aquela coriza passar. Então, eu não tenho tratamento. As doenças virais eu trato com medidas paliativas, que não afetam o vírus em si. Elas apenas melhoram a qualidade do paciente, a qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, a dengue. O vírus provoca muita dor no corpo. Então, eu trato com analgésicos, para aquela dor no corpo ficar mais tolerável. O vírus da dengue diminui plaquetas, então eu dou um concentrado de plaquetas para o paciente. Tá vendo? São só paliativos. O vírus mesmo eu não estou atacando. Estou esperando o meu sistema imunológico dar conta dele sozinho. É o caso do SARS-CoV. Ele provoca febre, eu uso um antitérmico. Ele provoca dificuldade respiratória, eu ponho a pessoa no oxigênio. Ele provoca coagulação sanguínea, eu dou anticoagulante. Apenas medidas paliativas. Contra o vírus mesmo, não estou fazendo nada. Estou esperando o meu organismo reagir contra ele. É o que a gente faz na maioria das infecções virais que não tem tratamento. Você trata os sintomas e deixa o sistema imunológico lutar contra o vírus.
É o que acontece na dengue, na zika, na chikungunya, no SARS-CoV-2, em vários quadros de herpes, tá? A herpes, quando ela é tópica, você passa um creme de aciclovir ou de ganciclovir. Mas um quadro de herpes pela primeira vez, como por exemplo numa criança, você vai esperar o sistema imunológico dela reagir e desenvolver memória imunológica contra aquele vírus da herpes. E aí dali para frente ela já não vai ter mais infecções herpéticas quando tiver contato com o vírus da herpes, porque ela já tem memória, já tem imunidade. Então, basicamente, contra vírus, a minha estratégia é impedir que ele se multiplique, é impedir que ele use a minha célula como uma fábrica para produzir novas partículas virais. Esse é meu objetivo. E eu vou ter fármacos para tentar impedir isso em vários momentos. Nenhum dos que nós já temos mostrou-se capaz de impedir que o SARS-CoV entre na célula pulmonar, se multiplique e evada da célula pulmonar, provocando dano ao pulmão. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Verminoses, pessoal. Estamos perto de terminar. Verminoses são muito maltratadas, porque as pessoas acham que vermes são todos iguais. Não são. Vermifugar, tratar uma verminose, implica meu saber se o meu verme é cilíndrico ou é chato. Porque verme cilíndrico eu trato com um tipo de medicamento, verme chato eu trato com outro. Então, lombriga é verme cilíndrico. Tênia é verme chato. Oxiurus é verme cilíndrico. Esquistossomo é verme chato. Vermes chatos respondem a um tipo de antihelmíntico, de vermífugo. Verme cilíndrico responde a outro. E tem essa menina aqui, ó, a filária, que vai exigir um tratamento diferente. Ela nem é atingida pelo medicamento que mata verme cilíndrico, nem pelo medicamento que mata verme chato. Então, a filária demanda um tratamento diferente. Quem tem verminose, gente? Pessoas que vivem em situação de pobreza, especialmente quem vive em locais onde não tem saneamento básico, ou na zona rural. Pessoas que vivem em cidades sem saneamento básico ou zona rural, que bebem água não filtrada. Essas pessoas vão desenvolver verminoses. Então, verminose combina com pobreza, combina com miséria. E são doenças fáceis de serem tratadas e precisam ser tratadas. Por quê? Quem é o grupo populacional, gente, mais suscetível a ter verminoses? Os que vivem em zonas rurais. Zona rural, zona de pobreza, mas em termos de faixa etária, quem é o alvo principal das verminoses? Crianças, adolescentes, adultos ou idosos? Crianças. Criança. Então, a verminose, gente, ela fecha um quadro de pobreza muito complicado. Por quê? A criança pobre, ela já é malnutrida. Ela já tem um déficit nutricional porque ela come mal, ela tem uma má alimentação por conta da precariedade financeira, né? Pouco acesso à alimentação. Então, ela já é desnutrida ou malnutrida. Para piorar, essa criança ainda precisa competir o pouco nutriente que ela já absorve, ela ainda compete com uma população de milhares de vermes dentro do seu intestino. Então, não bastasse ela ser desnutrida, ela ainda compete com vermes que estão sugando o seu sangue ou competindo com ela por nutrientes, o que agrava ainda mais a desnutrição. Lembrando que desnutrição na infância é uma tragédia, porque essa criança não vai ter um desenvolvimento físico e mental adequado se faltar nutrientes. Então, verminoses precisam ser combatidas. Alguns dos maiores programas da ONU, mundo afora, em regiões de pobreza, combate das verminoses. Vamos aprender como é que a gente faz?
Se o meu verme for cilíndrico, como uma lombriga, um ancilóstomos ou um oxiurus, ele vai responder ao tratamento com albendazol ou mebendazol. Esses são os antihelmínticos vermífugos mais comuns. O erro está aqui, ó. As pessoas acham que tomando albendazol e mebendazol, elas matam todos os vermes. Não é verdade. Eles matam apenas qual tipo de verme, gente? Redondo? Hã? Só o redondo mesmo? Só os cilíndricos. Só lombriga, ancilóstomo e oxiurus. Então, se eu tomo o meu albendazol, o meu mebendazol ali uma vez por ano, eu estou fazendo o preventivo apenas contra vermes cilíndricos. Albendazol e mebendazol, eles inibem uma proteína do citoesqueleto do verme, a beta-tubulina, e com isso eles paralisam o verme. Então, eles matam o verme por paralisia. Albendazol e mebendazol se liga numa proteína. Todo verme tem aquele movimento ondulatório, né? Para fazer esse movimento, ele precisa dessa proteína, beta-tubulina. Esses dois fármacos bloqueiam essa proteína e aí o verme fica paralisado. O pirantel é uma segunda opção, menos comum, bem menos comum que o albendazol e mebendazol. O pirantel também paralisa o verme, porque libera acetilcolina dentro do verme, mas ele também é um agente paralisante. Mas é a segunda escolha. Para vermes cilíndricos, eu vou tratar com albendazol e mebendazol. Vamos pular para verme chato? Quem são os vermes achatados? As tênias e os esquistossomos. Se o meu parasita é tênia ou esquistossomo, gente, ele não responde ao albendazol. Então não adianta tomar albendazol ou mebendazol. Eu tenho que tomar praziquantel. Praziquantel é o antihelmíntico que mata verme chato, como a tênia e o esquistossomo. Também provoca paralisia no verme, por conta de aumentar o influxo de cálcio para dentro das células musculares do verme, gerando paralisia. Então, olha, esse é um conhecimento bastante interessante, ó. Praziquantel, verme chato. Albendazol, mebendazol, verme cilíndrico. Então, cuidado para quando tiver uma infecção helmíntica, precisa saber, é tênia, esquistossomos, praziquantel. É lombriga, ancilóstomos, oxiurus, albendazol, mebendazol. Existe um verme. Ah, gente, onde é que esses vermes crescem no nosso corpo? Onde é que eles se alojam? Na parede intestinal, professor? Dentro dos intestinos. Aí, olha a minha pergunta. Quando eu tomo albendazol, mebendazol ou praziquantel, eu estou preocupado que eles sejam bem absorvidos para a minha corrente sanguínea, ou isso não é necessário? Não é necessário. Por que não? Porque, gente, o alvo desses medicamentos são os vermes que estão dentro do intestino. Então, eu não quero que esses medicamentos sejam bem absorvidos. Eu quero que eles permaneçam dentro do intestino, que é onde está o alvo deles. As tênias, os esquistossomos, lombrigas, ancilóstomos, oxiurus. Então, eu quero que eles permaneçam dentro do intestino. Não me importa se esses fármacos forem mal absorvidos. Isso é atípico, né? A maioria dos medicamentos, eu espero que eles sejam absorvidos para agir nos meus tecidos. No caso dos antihelmínticos, não. O alvo deles está dentro do intestino. Então, eu quero que eles ajam dentro do intestino. Com uma exceção. Essa danadinha aqui, ó. Filária. A filária, gente, não é um verme que cresce dentro dos intestinos. Ele se desenvolve dentro do sistema linfático. Então, para matar a filária, eu vou precisar de um medicamento que seja absorvido no intestino, distribuído pelo sistema circulatório e que chegue no meu sistema linfático. Eu vou precisar de dietilcarbamazina ou ivermectina.
que são medicamentos que matam as filárias. Alguém sabe que doença que filária provoca? Giardia? Não, Giardia é o verme. Não, giardia nem é verme, é protozoário. Gente, essa é a famosa filariose. Muitos de vocês devem conhecer como elefantíase, né? A elefantíase é um sintoma de uma filariose não tratada. Gente, como a filária cresce dentro dos vasos linfáticos, ela bloqueia a drenagem linfática. Com isso, o líquido vai ficando acumulado nos tecidos. E aí os tecidos vão inchando e se deformando. Vão ficando tão deformados que adquirem um aspecto de membro de elefante. Por isso que essa doença é chamada de elefantíase. Mas ela é fruto, de um verme crescendo dentro dos vasos linfáticos, bloqueando a drenagem linfática. Eu tenho até mesmo filárias que podem crescer nos olhos, tá? A chamada oncocercose, doença do garimpeiro. Não vai dar para vocês verem aqui, mas se vocês colocarem oncocercose no Google, vocês vão ver que dentro desse olho aqui, tem um verme. Dá para ver claramente aqui o desenho do verme dentro do olho. Ele fica até passeando aí, parece, não é, professor? Sim, ele vive dentro do humor vítreo do olho. Ele fica no olho do garimpeiro. É uma filariose comum no garimpeiro, que fica dentro daquela água, aí ele se contamina com a filária e ela vem para dentro dos olhos. Pode provocar até cegueira, tá? Porque quando o sistema imunológico ataca esse verme, ele pode danificar as estruturas dos olhos, gerando cegueira. Aqui dá para ver claramente, no cantinho do olho, várias filárias, bem puxado, né? As verminoses são bem nojentas. Mas essa daqui, é um verme crescendo no olho. Mas ele também pode crescer, as filárias crescem normalmente na rede linfática. E por isso elas bloqueiam a rede linfática, gerando a elefantíase. Então, as filárias são vermes cilíndricos, mas respondem muito mal ao albendazol e mebendazol. Para tratar filárias, eu tenho que usar dietilcarbamazina e ivermectina. A boa notícia é que elas só funcionam no verme jovem, na microfilária. Tanto a ivermectina como a dietilcarbamazina são pouco efetivas no verme adulto. Tá? A ivermectina é um exemplo de medicamento que trata mais de um patógeno. Ela é efetiva contra a filária e ela também mata artrópodes. Né? É um veneno contra artrópodes, mas também é efetiva contra as filárias. Não é a primeira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento é a dietilcarbamazina. E para fechar, né, a famosa Anita aqui no Brasil, Anita é o nome de marca, né? O medicamento é nitazoxanida. A nitazoxanida é efetiva e é bastante usada, por quê? Porque ela tem uma particularidade interessante. Ela mata verme chato e mata verme cilíndrico. Então, muita gente usa a anita como prevenção para verminoses, usa a nitazoxanida. Por quê? Porque se eu tiver tênias ou esquistossomos, ela vai ser efetiva. Se eu tiver lombrigas, ancilóstomos ou oxiúros, ela também será efetiva. Então, a nitazoxanida tem um espectro mais amplo, mata tanto verme cilíndrico quanto verme chato. Albendazol, mebendazol e pirantel, só verme cilíndrico. Praziquantel, só verme chato. Filárias só são atingidas por dietilcarbamazina e ivermectina, e somente quando são jovens, tá? Filárias adultas normalmente são resistentes a dietilcarbamazina e a ivermectina. Esses são os fármacos que tratam os vermes. Para a gente terminar, nós temos a malária. Malária é um protozoário. Vamos seguir o ciclo da malária?
o mosquito plasmódio, o mosquito anófilis, injeta no nosso sangue quando nos pica. Então você vai viajar lá para o Pará, para a Amazônia, onde a malária é endêmica. Chegando lá, um plasmódio, um anófilis te pica, insere em você um esporozoíto. Esse esporozoíto vai viajar até o seu fígado, entrar nas suas células hepáticas e ali ele vai se multiplicar, gerando merozoítos. Esses merozoítos saem da célula hepática e arrebentam ela, provocando dano hepático, hepatite. Alguns esporozoítos ficam no fígado em forma dormente, chamada hipnozoíto. Os que saíram do fígado na forma de merozoíto vão para o sangue e parasitam as hemácias. Nas hemácias, eles se transformam em trofozoítos gametócitos. Trofozoítos e gametócitos, dentro das hemácias. Quando eles completam seu desenvolvimento dentro das hemácias, eles arrebentam as hemácias, enchendo o sangue de gametócitos. Quando um anófilis não contaminado te picar, ele vai sugar os gametócitos. E aí agora você está infectando o mosquito. Olha que loucura. Por isso que quando eu vou lá para Manaus e pego malária, e volto para Goiás com suspeita de malária, qual é o receio da vigilância sanitária? É porque o meu sangue vai estar cheio de gametócitos. Se os anófilis aqui de Goiás começarem a me picar, eu vou contaminar eles com gametócitos. E logo eu vou passar a malária pro anófilis. E aí esse mosquito vai poder contaminar várias pessoas com malária aqui na região. Por isso que quando eu chego com malária de uma região endêmica, eu fico em quarentena. Até o meu tratamento ser concluído, eu eliminar a malária do meu sangue, os gametócitos, porque enquanto isso não for feito, eu posso contaminar os mosquitos da minha região, que não estão contaminados com malária. E ao fazer isso, eu posso gerar um surto de malária na minha região. Por isso, um único indivíduo, quando chega com malária numa região, ele pode dar início a um surto de malária naquela cidade. Por isso, ele fica em quarentena. Olha que a malária é uma doença que passeia, né? Primeiro pelo nosso fígado, sai do fígado, vai para as hemácias. Nas hemácias, ele arrebenta e libera gametócitos no sangue. Então, quando o mosquito me pica, ele ingere os gametócitos, e aí a fase sexual do ciclo da malária vai acontecer dentro do mosquito. No nosso organismo acontece a fase assexual. Assexuada, né? A fase sexuada, em que os gametócitos vão se fundir, acontece no mosquito. Então, gente, eliminar a malária é atingir uma dessas fases, ou no fígado, ou nas hemácias. Ou eu tenho que matar o parasita, o plasmódium, quando ele está nas hemácias, ou quando ele está no fígado. Esse quadrinho aqui é só para vocês verem, ó, que alguns estágios aqui são todos os medicamentos que existem para tratar a malária. E aqui estão os estágios do plasmódium em cada um dos tecidos. Então, olha, esporozoíto é a forma que ele é injetado no nosso corpo pelo mosquito. Algum dos antimaláricos mata o esporozoíto, gente? Sim ou não? Eu consigo matar o esporozoíto com algum dos antimaláricos? O sinalzinho de menos indica que não. Não. Quando chega no fígado, algum antimalárico consegue matar o merozoíto, a forma primária do plasmódium no fígado? Quem consegue, gente? Atorvacona e proguanila, e também quem? Primaquina. A forma dormente
A forma do plasmódio que fica dormente no fígado. Qual antimalárico consegue matar? Apenas quem? Primaquina. É o único fármaco que mata o hipnozoito, que é a forma do plasmódio que fica dormente dentro da célula hepática. Por que é importante matar o hipnozoito? Porque ele é uma forma dormente dentro do meu fígado. Eu posso tratar a malária e achar que eu estou curado. De repente, essa forma dormente se desperta e inicia um novo ciclo da malária no meu corpo. Então, eu posso ter uma recidiva. Por isso, é importante matar o hipnozoito. Só a primaquina consegue matar o hipnozoito no fígado. As formas sanguíneas na hemácia, eu tenho tanto a forma assexuada, que é o trofozoito, como a forma sexuada, que é o gametócito. Gente, repararam que o trofozoito é o mais sensível à medicação? Olha só, quase todos os medicamentos são ativos contra o trofozoito. Atorvacona, tetraciclina, sulfadoxina, pirimetamida, quinina e quinidina, mefloquina, cloroquina, a famosa cloroquina, artemisinina, todos eles são ativos contra a fase sexuada. Então, o que eu queria dizer para vocês? Nessa fase que o plasmódio está nas hemácias, é a fase que ele está mais sensível à medicação. Então, a maioria dos medicamentos vão matar a forma hepática. Só a primaquina mata a forma dormente, o hipnozoito que fica no fígado. Em compensação, ela não é ativa contra as formas hepáticas, contra a forma sanguínea, na hemácia. Já o gametócito, qual é o problema do gametócito? O gametócito é que vai infectar novos mosquitos. Então, eu tenho que eliminar gametócito para eu não infectar novos mosquitos e não gerar um surto de malária na minha região. Poucos medicamentos são efetivos contra os gametócitos, tá? As artemisininas são, a cloroquina mais ou menos, a cloroquina é mais efetiva contra o trofozoito, a quinina mais ou menos, a artovacona mais ou menos e a primaquina também é ativa contra o gametócito. Então, a primaquina é um fármaco muito interessante, né? Ela mata o hipnozoito no fígado para evitar a recidiva e ela mata o gametócito, impedindo a pessoa de infectar outros mosquitos, gerando um surto de malária. A artemisinina também é efetiva contra o gametócito. A grande maioria vai ser efetiva contra o trofozoito, que é a forma adulta do verme que vive dentro da hemácia. Então, a maioria dos medicamentos mata o trofozoito. Esporozoito ninguém atinge, ninguém mata. E o merozoito, que é a forma que infecta o fígado e se multiplica dentro do fígado, só atorvacona e proguanila e primaquina matam. Certinho? Essas são as principais formas de se matar os parasitas que causam a malária. Só na próxima aula, a gente me lembra de mostrar... Não. Quem tiver algum compromisso pode sair. Eu vou só terminar a aula agora para ficar dentro da mesma gravação, tá bom? Para eu não ter uma gravação quebrada. Eu vou falar rapidinho dos outros protozoários que provocam doenças, gente. Tricomonas, giardia e ameba provocam tricomoníase, giardíase e amebíase. São todos protozoários. Todos eu trato com metronidazol. A leishmania, que é um parasita típico do Brasil, que tem a leishmania cutânea e a leishmaniose visceral, que é a mais grave, faz ferida, né, nos órgãos internos e na pele, eu vou tratar com esse fármaco bem exótico aqui, ó, um fármaco inorgânico, inclusive, estibogliconato de estrôncio. Só uma pessoa que nasceu para estudar farmacologia que consegue ler esse nome aqui tranquilamente, né? Ó, estibogliconato de estrôncio. Depois você tenta aí para ver se você trava a língua ou se você fala naturalmente. Doença de Chagas. Doença de Chagas é outra protozoonose, né? Doença provocada por protozoário,
bastante comum no Brasil, provoca dano para o tecido intestinal, para o coração, pode até ser fatal. A gente trata a doença de Chagas com nifurtimox ou benzimidazol. Nifurtimox acho que nem está disponível mais no Brasil, é só mesmo o benzimidazol que eu uso para tratar a doença de Chagas. Toxoplasmose, uma doença preocupante, porque o toxoplasma pode crescer no tecido nervoso central, gerando sequelas muito graves, tá? Toxoplasmose eu vou tratar com pirimetamina, clindamicina e ácido folínico, ou com espiramicina. Espiramicina para gestante, tá? Gestante com toxoplasmose, olha que latada. Caso aconteça, espiramicina. Numa pessoa que não está gestante, pirimetamina, clindamicina e ácido folínico. Toxoplasmose me assusta, tá? Porque ela pode se desenvolver no sistema nervoso central, gerando sequelas gravíssimas, gravíssimas, tá? Por conta da toxoplasmose. Por fim, gente, a anita, que nós falamos lá, que mata tanto verme cilíndrico como verme chato, a nitazoxanida, também é efetiva contra vários protozoários, contra alguns vírus, como rotavírus e norovírus, e contra a ameba e giardia. Então, a nitazoxanida, tem um espectro de ação bem amplo. Ela mata alguns tipos de rotavírus e norovírus, mata protozoários, como a ameba e a giardia, e mata verme cilíndrico e verme chato. Por isso que ela foi pensada também para tratamento do SARS-CoV-2, que pensou o seguinte, a anita é efetiva contra vírus, contra protozoários e contra vermes, vamos tentar ela contra o SARS-CoV-2, né? Tentou-se, e ela se mostrou inefetiva também. Então, não mostrou nenhuma ação contra o SARS-CoV-2. Mas ela é, de fato, um antibiótico de ação prolongada, de ação ampla, de espectro amplo. Ela consegue atingir alguns tipos de vírus, alguns tipos de protozoários e mata tanto verme chato contra verme cilíndrico. Então, a anita é de espectro ampliado contra vários tipos de patógeno. Toxoplasma eu vou com pirimetamida, espiramicina se a mulher estiver grávida. Chagas, benzimidazol. Leishmania, estibogliconato de estrôncio. Tricomonas, giardia e ameba, metronidazol. São todas elas infecções provocadas por protozoários, menos importantes que a malária, mas provocadas também por protozoários, assim como a malária. A malária é provocada pelo plasmódio, né? E esses aqui são outros protozoários que também provocam doenças. No Brasil, eu daria um destaque aí para a doença de Chagas, que é uma doença grave, comum na nossa população rural. Então, nossos idosos da zona rural acabam padecendo por conta de doença de Chagas, que contraíram lá na juventude. Ao longo dos anos, o parasita que provoca a doença de Chagas, o tripanossoma, ele vai danificando a estrutura dos intestinos e do coração. Então, essa pessoa acaba tendo uma paralisia dos intestinos ou uma parada cardíaca nas pessoas que têm Chagas aí ao longo de muitos anos não tratada. Tá certo? Essa foi nossa longa aula sobre antibióticos, tá? Então, expandir o conceito de vocês aí de que antibiótico é muito mais do que antibacteriano. Eu tenho antifúngico, antiviral, antiprotozoário, antiomítico e trato, inclusive, infecções provocadas por artrópodes, normalmente com ivermectina. Certinho? Olha, a